meu nome é Cássia Mendicino, sou epidemiologista e você está no canal Mínimo Vita. Seja muito bem-vindo. Hoje, na nossa última aula sobre SAS, falaremos um pouco sobre linguagem SQL, depois da vinheta. Bom, vamos lá. Linguagem SQL. Bom, gente, novamente, né, só para deixar claro, eu não sou programadora, minha formação é na área de saúde, então o SAS para mim é uma ferramenta importantíssima para a construção de banco de dados e foi essa a principal motivação de fazer esse curso. E para finalizar, eu acho interessante a gente falar sobre linguagem SQL. O que vem a ser isso? Né? Então, no meu limitado conhecimento sobre programação, o que eu posso falar é o seguinte: existem várias linguagens de programação, Python, REST, Java, Lua, R, que eu conheço, e o SQL. O SQL eu resolvi citar aqui, porque quando vocês forem procurar em tutoriais, perguntar outras pessoas que trabalham o tempo todo com SAS, alguns comandos, muitas vezes vocês vão encontrar esse SQL. Mas o que vem a ser isso? SQL é uma linguagem de programação que conversa com SAS. Muitos comandos que você coloca do SQL, você pode colocar no SAS, que ele vai entender. Então, e a gente vai ver que essa linguagem, ela é muito mais simples do que a linguagem do SAS mesmo que a gente viu. Porque assim, só relembrando lá no ensino, que eu falei, gente, ó, o SAS, ele tem basicamente dois statements, não sei se vocês lembram disso, que é o dar step e o proc step. Então, o dar step é quando a gente quer, seria quando é azulzinho mais escuro, né? A gente escreve data e data, né? E fica um pouco azul mais escuro, é porque aquilo ali é um statement, quando você coloca data step, ele vai saber, então ela quer que crie um banco, ela quer que abra um banco. E quando é proc step, quando eu digo, proc print, ela quer que você execute alguma ação. Então a gente viu isso. E assim como esses dois, no SAS a gente tem o proc SQL. Então quando você coloca proc SQL, o SAS entende que você vai falar uma linguagem SQL e ele conversa com essa linguagem, ele entende. Bom, então, como eu falei, a gente vai ver que essa linguagem é muito mais simples. Cássio, mas por que então você não deu isso desde o início? E por ela ser mais simples, voltando um pouquinho, você vai encontrar muito mais o proc SQL, a linguagem SQL usada no SAS, do que a linguagem propriamente dita mesmo do SAS, que é o DataStep e o ProcStep. Por quê? Porque não tem antes. Porque vocês precisariam conhecer toda a linguagem do SAS, precisavam de se familiarizar com essa linguagem para depois entrar mesmo de cara no SQL. Então, vamos lá. Então é isso, né? Se você já tem experiência no SQL, beleza, você vai ter muita facilidade, se não, é uma oportunidade para conhecer. Vamos lá. Bom, então basicamente, só porque eu falei que é mais simples, basicamente a sintaxe do proc SQL é isso. Você seleciona o que você quer. De onde? Where e order by. Então, basicamente, gente, você só tem uma query, ou seja, você só tem um comando. Só esse. Então, olha só, você começa com proc SQL, para ele entender que você vai entrar na linguagem SQL. E depois, aí você tem, olha só o ponto e vírgula. Você vai ter o ponto e vírgula só lá no final, tá? É tudo junto. É um comando só para fazer tudo que você quer. Ok? Vamos lá. Vamos pegar o exemplo que sempre clareia a gente. Bom, então, por exemplo, nós vamos comparar. Quando você cria um banco, quando você chama um banco, quando você
vai utilizar um banco. Como que a gente aprendeu no dar step? A gente aprendeu que você coloca Dara, né? Então, quando você coloca Dara no SAS, ele entende que você quer criar um banco, né? 7, input table, né? É de onde você vai criar esse banco. Hero. Então, isso aqui a gente viu o tempo todo no nosso curso. Isso aqui é o dar step. E se fosse no ProcSQL? Como é que isso? Você coloca ProcSQL e depois, olha só, você, enquanto no dar step você keep, né, você mantém as variáveis, como que seria esse comando na linguagem SQL? Select, name, age e por aí vai. Enquanto você, no dar step, você tem que pôr um ponto e vírgula e digitar outro comando, que é o formatar a variável mpg _min 4.1, como é que você faz esse comando no ProcSQL? Você coloca o nome da variável e logo em seguida você coloca o formato que você quiser. Tá bom? Então veja bem, aqui você tem 1, 2, 3, 4, 5 comandos e aqui você tem 1, 2 e 3 comandos. Você faz tudo no mesmo comando, tanto seleciona as variáveis quanto já muda algum formato se você quiser. Então assim, por exemplo, só para a gente ter uma ideia, né? Só para a gente observar algumas diferenças. No dar step, você coloca keep, né? Você vai manter as variáveis make, model, mpg, _min. Se você quer executar a mesma função, a mesma ação no ProcSQL, você tem que separar as variáveis por vírgula. Tá? Por que, Cássia? Mas por que tem que ter vírgula aqui? Por quê? Porque você, se caso precisar de mudar o formato de alguma variável, olha só, aí você não põe a vírgula. Se você pôr a vírgula aqui, ele vai entender que isso aqui é formato é outra variável, entendeu? Então, de onde que você quer tirar, aqui enquanto é set, né, de onde você vai tirar as suas variáveis, aqui é from. Né? Cássia, eu posso trabalhar com os dois comandos ao mesmo tempo? Tanto o ProcSQL como o dar step? Pode, você pode trabalhar no mesmo comando, você pode ter, no mesmo script, né? Você pode ter tanto o ProcSQL como o dar step, você tem que informar para ele, né? Dar e proc. Mas você pode trabalhar com as mesmas coisas. Agora, o que eu não gosto muito de fazer é se você acostuma a usar o ProcSQL para selecionar suas variáveis, você mantenha. Por quê? Porque se um dia você usar ProcSQL, outro dia você usa Dara, Darstep, quer dizer, tem umas diferençazinhas, né? Esse aqui não tem vírgula, esse aqui tem vírgula. Então, esse aqui tem ponto e vírgula, esse aqui já não tem, from já vem direto aqui. Então, assim, às vezes, mas qual que tem, qual que não tem? Então, às vezes, a gente se confunde um pouco. Então, assim, alguns comandos eu prefiro ProcSQL, que eu acho mais simples, mais fácil, mais intuitivo. Mas você pode misturar no mesmo script qualquer um deles, tá? Bom, e para criar as variáveis? Como que a gente aprendeu? Vamos pegar aqui o darstep, né? Então, como é que a gente fez? Né? A gente pegou o banco que eu quero, de onde eu vou tirar a variável, então a gente coloca o nome da variável que a gente quer, é igual maxwind vezes um ponto, quer dizer, eu vou criar essa variável maxwind km, pegando essa variável mph e multiplicando por uma constante. E vou formatar minha variável com 3 casas após a vírgula sem decimal. Como que seria essa mesma ação na linguagem SQL? Você seleciona as variáveis, coloca a variável que você quer, age. Aqui agora, no caso, são outras variáveis, mas tudo bem. Age vezes 2.5 ageCM. O que ele quer dizer aqui? Você vai criar uma nova variável chamada, peraí, isso aqui não fica aí não, então você vai atrapalhar a mamãe. Você vai criar age centímetros, mas a partir de onde que essa variável vai vir? A partir de outra que você vai fazer uma multiplicação. Já informa o formato que você quer, põe a vírgula e coloca as outras variáveis que você quer e de onde você vai tirar. Então, basicamente, esses comandos aqui vão te dar o mesmo resultado desse aqui, tá? Só que é uma forma diferente, como eu falei, de você colocar. Mas eu acho o ProcSQL, sei lá, eu acho que
é aquele negócio que a gente fala, né? O melhor programa que a gente utiliza é aquele que a gente está mais acostumado, né? Então, eu sou, assim, com o tempo, você vai vendo, assim, eu percebi que o ProcSQL é muito mais utilizado que o DARSTEP, e aí acaba a gente entrando nessa também, né? E achando mais fácil. Bom, olha só, vamos fazer um exercício. Nós vamos rodar esses dois programas e vamos observar as diferenças entre eles. Olha só, aqui eu coloquei um programa, nós vamos pegar o class underline birthdate, tá? Só para a gente poder utilizar, nós vamos criar uma variável class underline birthdate, a partir desse aqui, na verdade é o mesmo nome, né? Nós vamos criar a variável centímetros, altura em centímetros, multiplicado pela altura, provavelmente isso aqui é em polegada, que está no banco. Vamos manter as variáveis, vamos mudar o formato de alguma delas, inclusive da que eu estou criando, né? Se fosse na linguagem SQL, olha só, eu seleciono as variáveis, já criando a que eu quero, que eu vou multiplicar, e já mudando o seu formato, que é o formato aqui, né? Coloco também a variável birthdate no formato que eu quero, e enquanto aqui é run, aqui é print. Vamos lá para o SAS para a gente ver como é que fica isso? Então vamos. Vou pegar aqui o meu programa que já está digitado. Bom, vamos lá. Então eu vou puxar meu banco class underline birthday, só para poder, né? Ficar aquele aqui, printei, 19 observações, 6 variáveis. As variáveis estão aqui, bonitinha. Birthday, e vou criar a variável aqui, ó, a variável age está em polegada, eu vou transformar ela em centímetro. Ok. Vamos pegar a linguagem que a gente já conhece, que é o DARSTEP. Então, né? Então, aqui, tudo a gente já... Deixa eu printar de uma vez, né? Ok, tá aqui meu banco. O nome, a idade e a altura em centímetros. Cria a variável aqui, multiplicando a altura em polegada pela constante. Certinho? Mudou e a variável ficou centímetro com 5 casas, com uma casa após a vírgula. Ok, bonitinho. E a variável, mudei também. Como é que ela tá? Vamos ver aqui como é que ela tá. Ela estava em barra o formato. Eu mudei para date 9. Então ela ficou. Vamos printar aqui o banco, né? De novo, só para ver. Ela ficou com o nome do mês. Beleza. Ok, como é que seria esse mesmo comando então no SQL? Seleciona eu chamo ProcSQL, seleciono as variáveis que eu quero, já vou criando as que eu quero, fica não, aqui. E de qual banco? Desse aqui. Cria esse meu banco aqui, certo? Mesma coisa. Só que, gente, olha só, qual que é a outra diferença que simplifica? Eu não preciso de dar um proc print, né? Se eu vou usar com DARSTEP, eu preciso de criar o proc print para ver meu banco. Já no SQL, não. Eu quit, eu saio, ele já me gera o banco que eu pedi, certo? Então, é isso aqui que está aqui, né? Então, é isso aí. Olha só, gera os bancos para mim, né? Agora, um detalhe que eu acho interessante também no ProcSQL, que eu sou muito chata para essas coisas, eu gosto, para mim, a ordem que as variáveis se dispõem no banco, isso para mim me facilita muito enxergar algumas associações, então eu sempre gosto de manter uma ordem. O SQL, o nome, quando você seleciona as variáveis, a ordem que você selecionou vai ser a ordem do banco. Olha só, primeiro ele deu o nome, a idade, a altura em centímetros e a data de aniversário. Olha só. Já no DARSTEP, não. Eu já tem ali no slide, né? Pra ter mostrado o slide. Aqui, a data de aniversário, ele não seleciona isso.
Então, aqui. Tá vendo? Ele não seleciona, tá vendo? Fica diferente, ok? Bom, outra comparação também. Com a expressão where, o comando where que a gente conheceu nas aulinhas para trás. No proc SQL, isso aqui não tem muita diferença não, né? Você seleciona as variáveis que você quer, muda o formato se for o caso, informa de onde você vai tirar essas variáveis e você coloca a condição que você só quer a idade superior a 14. E se você dar o dar step, né, mesma coisa, né? Aqui superior a 15, e aqui selecionou as variáveis, aqui não. Ok? Então, aí não tem muita diferença não. E se a gente quer o comando sorting, a gente quer ordenar uma variável, por exemplo, né? Então, no proc SQL, olha aqui, ó, você seleciona as variáveis, coloca de onde você vai tirar, eu quero idade superior a 14, order by age descending. Então, eu quero que o meu banco seja ordenado a partir da altura, da maior altura, vou descendo para o valor menor de altura. Então, olha só, order by é diferente, porque a gente aprendeu que no dar step você tem que colocar proc sort, né? Coloca o banco que você vai criar. By ele é ordenado de acordo com o que? No caso, de acordo com a variável subject, descend, test score. Então, aí é o contrário. Enquanto aqui é def que fica no final, aqui o descending fica no início. Então, é aquilo que eu falei, gente. A gente pode usar tanto dat step como proc step. Mas só que proc SQL, desculpa. Só que se você ficar cada hora usa o mesmo comando e cada hora usa isso pode te confundir. Algumas coisas são diferentes, então você acaba confundindo. Ou você usa ou você usa o outro. Tanto faz, né? Enquanto aqui é proc sort para ordenar, aqui é order. Falando um pouquinho diferente, né? Bom, vamos fazer um outro exercício. Utilizando linguagem SQL. A partir do banco Storm Damage, utilizando a linguagem SQL, faça esse patch. Selecione, meu Deus, o que eu vou estar fazendo aqui em cima? Selecione as variáveis event cost, formate a variável cost como $, adicione a variável season, baseado no ano da idade, a partir da respectiva data, selecione a tempestade que o dano foi maior ou igual a 250 milhões, ordene o banco a partir do maior dano. E responda, qual tempestade causou o maior prejuízo? Então, vamos lá. Opa, desculpa. Vamos lá no SAS. Então, vou puxar esse banco aqui, que aqui eu trabalhei com o Class Birthday, né? Aqui eu trabalhei com o banco Storm. Ok. Vou pintar o banco. Então, aqui agora só vou pegar a linguagem SQL. Então, o banco com 38 observações, 5 variáveis, o banco está aqui. Nossa, a variável summary é uma variável descritiva, né? Só, tá vendo? Uma variável imensa. O banco que não dá pra gente fazer análise com ela, né? Só mesmo para organizar as informações. Vamos lá. Então, o que ele quer que a gente faça? Seleciona as variáveis event cost. Ok. Então, só com a linguagem SQL agora. Select event cost. Ele quer que mude o formato da variável cost para $. Como é que ela está? Aqui, variável cost, tá. Ela está um valor muito ruim para a gente ver, né? Então, vamos mudar para $. Então, aqui, cost, formato $16. O que mais que ele quer que faça? A variável season, baseado no ano da tempestade da respectiva data. Então, aqui, ó. Então, olha só. Year, eu quero a variável... Eu vou pegar o ano da variável date. Quer ver? Vamos voltar lá. Aqui, ó. Variável date. Inclusive, a variável date está até um formato que a gente consegue nem entender, né? Mas aí, eu vou pegar a variável date, eu vou querer só o ano da variável date as season. O que ele quer dizer com isso? Eu vou criar a variável season de acordo com o ano da variável date que eu já tenho aqui. From storm.storm.damage, que é onde, né, meu banco que eu fiz a labiname que eu puxei. Where, por quê? Porque ele quer
apenas as tempestades que for com 250 bilhões de dólares. E, então, Coast, 250 bilhões de dólares. E ordene o banco a partir do maior dano. Order by Coast Desk, que ele quer o maior dano. Quit. Tá vendo, gente? Então, olha só. Quando a gente faz aqui, gente, que pouquíssimos comandos para tanta ação. Sim, na realidade é pouquinho, né? Mas muitas vezes quando você vai montar esse script, apesar de pequeno, não significa que a gente gastou pouco tempo para fazer, né? Isso é mais prática mesmo, não tem jeito, né? Vamos rodar então para ver. Ok, olha só, rodou, pegou as variáveis só com mais de 250 bilhões de dólares. Olha só para você ver, né? Então aqui, ó, 1.000, milhão, bilhão, 161 trilhões de dólares foi o Katrina, né? Então assim, é muito caro, é muito custo, gente. Nessas horas que a gente dá, graças a Deus, de morar no Brasil, né? Olha o custo das tempestades. Isso aqui porque, olha só, aqui é 1.000, milhão, bilhão, 161 bilhões de dólares foi a tempestade Katrina em 2005. Não é fácil não, viu? Imagina o custo disso, né? É muito caro. Ok, então vamos lá. Então, foi isso mesmo. Então, ok, foi o furacão, aqui tal que a gente fez. O furacão Katrina foi o maior dano que a gente teve em 2005. Olha aqui, pessoal, os estádios, olha as casas. Minha filha, não é fácil não. Nessas horas que eu dou graças a Deus no nosso Brasil. Ok. E se a gente fosse criar uma tabela? Porque na realidade, gente, né, alguém deve estar se perguntando aí, né? Quando você usa um data step, na realidade você não trabalha com a sua tabela original, né? Você cria uma tabela, que não é o work.us, a partir de outra, orion.sailors. Tudo bem. No ProcSQL, até agora que eu dei, não, olha só para você ver, né? Você cria a partir da que você já tem. Aqui não, no data step você cria uma nova tabela a partir de uma original, né? O que eu acho melhor, porque eu não gosto de ficar trabalhando com as tabelas originais. Porém, você pode fazer isso também, né? Então, antes de você selecionar suas variáveis e colocar os comandos que você quer, você coloca você coloca o comando create, que aí você cria uma tabela que você vai dar o nome de work ponto. Olha aí, vamos relembrar, o work ponto significa o quê? Que a minha tabela myClass vai ficar lá na caixinha work. Não precisava desse work ponto, porque a gente sabe que o passo work, ela é provisória, e quando você não coloca nada, o banco vai para lá, né? Então, o que está falando aqui? Que ele vai criar uma tabela chamada myClass, seguindo todos esses comandos aqui, vindo do class underline birthdate, ok? Então, também é uma forma de criar, porque eu não gosto de mudar a tabela original, né? Eu prefiro criar uma tabela nova. Ok, moçada? Então é isso, gente. Eu quis dar uma pincelada geral, só para vocês saberem que existe o ProcSQL, que é aquilo que eu falei. Na realidade, agora vocês vão caminhar sozinhos, né? Porque o intuito desse curso não dá pra gente esgotar todo o conhecimento, todos os conceitos, todos os comandos de SAS, nem eu tenho a pretensão de saber todos, né? Mas a gente é isso, cada vez que eu monto um banco, eu tenho uma necessidade, eu corro atrás. E hoje o SQL e o SAS, a gente consegue muito tutorial, consegue muito fórum, muitas pessoas que se unem para poder trocar ideia, um ensinando para o outro. Isso é assim que a gente vai crescer, tá? Mas eu acredito que com todo o conhecimento que a gente viu até agora, até aqui, a gente consegue caminhar, vocês conseguem caminhar sozinhos daqui para frente, assim como eu caminhei também. Bom, gente, e a ideia foi essa. Espero que vocês tenham gostado do curso. Podem postar comentários, podem postar sugestões, serão muito bem-vindos. E a ideia é, daqui para frente,
Assim que surgir um comando que eu achar interessante, eu faço questão de postar aqui para vocês para compartilhar. Um abraço, felicidade para todos.